Ó, tem mais uma aqui, que cadê? Deixa eu achar aqui. Ó, o Rafael Leite, ele falou o seguinte: se até os demônios odeiam. Ele faz uma pergunta: até os demônios odeiam o inferno, mas na maioria dos casos de exorcismo, eles temem voltar ao inferno, por que isso? Voltar ou ir Não, definitivamente? deixa eu dizer uma coisa. O inferno, a palavra inferno na Bíblia, ela tem algumas palavras que traduzem inferno. Guiena. Por exemplo, no Velho Testamento você tem Sheol ou Seol. Tá. Essa palavra é, na verdade, o lugar dos mortos. Tá? Essa palavra Sheol, quando vai para o Novo Testamento, é Hades. E foi emprestada da mitologia grega. Quem que era Hades ou Plutão? Plutão para os romanos, Hades para os gregos. É o deus do submundo, dos mortos. Lembra aquela história do camarada que fica um barco velho, que precisa de uma moeda para entrar? Então, ali é o reino do Hades, dos irmãos, né, que dominaram, né, que mataram o Cronos, o pai, ficaram, no caso, o Zeus é o deus do Olimpo, né, o Poseidon do mar, né? E o Plutão, ou o Hades, é o do submundo. A Bíblia foi escrita em grego no Novo Testamento. Então, quando fala do mundo dos mortos, está usando a palavra Hades. Esse lugar não é um lugar dos demônios, esse é o lugar dos mortos. Embora demônios tenham acesso a lá. Só os perdidos que estão lá, tá? Os que vão para o juízo final e que vão para o inferno. Hoje, no Antigo Testamento, havia uma separação. No Sheol, ou no Hades, tinha um abismo de um lado os salvos, do outro lado os perdidos. Depois que Jesus ressuscitou, os salvos estão no terceiro céu e os perdidos estão no Hades. Agora, tem uma outra palavra que traduz inferno, que é o Geena. Que a tradução de Geena é o lago de fogo. Este é o inferno definitivo, não tem ninguém lá. Hoje ele já existe, mas não tem ninguém. Nenhum demônio, não tem nem Satanás, nem ninguém. Agora, essa história de que os demônios, quando são expulsos, querem voltar para lá, isso não está na Bíblia. Na Bíblia, eles não querem ir para lá. Tanto é que os demônios gadarenos falaram, por favor, não nos mande para o abismo antes da hora. Entendeu? Agora, o inferno, essa palavra inferno, muitas vezes ela não é bem traduzida. Porque se a gente pensar no inferno como a morada final do diabo, dos perdidos e também de Lúcifer, de todos, isso só vai acontecer no final de tudo, depois do juízo final. Entendeu? Hoje, o que você tem é o lugar dos mortos, que é o Sheol ou o Hades. Ó, tem mais uma aqui, que é do Anderson Martins. Ele fala aqui, ó, o que eu me questiono é o seguinte: se Lúcifer caiu, será que os que ficaram não podem fazer a mesma coisa? Como os assim? anjos. Ah, também se Que eles se revoltar. rebelar, né? Então, né? Não aconteceu mais nada depois. Veja, do ponto de vista filosófico, poderia acontecer. Só que pensa assim, antes que acontecesse, Ninguém sabia o resultado. ninguém sabia o resultado. É. E eles todos viram o resultado. Viram como ele foi despido da sua glória. Ele foi arrancado da sua posição. Então, eu acho que os anjos que permaneceram jamais farão. A Bíblia não dá nenhuma possibilidade de a gente interpretar que eles possam fazer isso. Mas não dá para você afirmar categoricamente que eles não podem fazer. Eles não farão, mas você não fazer não significa que você não possa. Entendeu? Ó, tem mais uma. Pode fazer, não? Pode, eu vou ao banheiro Tá enquanto bom. você fala. Ó, o Renan Campos, ele falou o seguinte aqui, ó. Eu tive uma experiência mística no caminho de Santiago. Comente sobre os anjos da guarda. Bom, os anjos da guarda existem. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. É claro isso, que na Bíblia existem vários textos que mostram que os anjos realmente existem para ministrar aqueles que são os filhos de Deus. Então, o anjo da guarda, ele acompanha a vida da pessoa. Eu acredito que desde que nasce. Acompanha, protege, guarda. Agora, a força da atuação do anjo depende da nossa
do nosso coração em relação a Deus. Por quê? Porque se você é um indivíduo que o tempo inteiro está dando lugar para o diabo, o tempo inteiro está fazendo coisas erradas, vai chegar uma hora que o teu anjo não vai poder te proteger. Por quê? Porque você está dando brechas. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Nós, com as nossas atitudes, nós podemos dar lugar ao diabo. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as intenções. Agora, eu acredito firmemente que um dia nós vamos chegar na presença de Deus e a gente vai saber dos livramentos. Nós vamos saber. Por exemplo, eu tive uma experiência, Lene, eu era recém-convertido. E quando eu me converti, eu tinha muito discernimento espiritual. Muito. Eu não sei por que razão, toda vez que eu chegava perto de uma pessoa que estava possessa, a pessoa ficava endemoniada. Toda vez. Eu tinha até uma namorada em Ibitinga e um dia ela me levou num lugar lá, eu cheguei lá, a pessoa, pum, caiu endemoniada. Sem eu falar nada. E eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a brincar. Demônio, eu tato na base da porrada, dou chute no traseiro. Eu achava que, embora eu soubesse que o poder não era meu, eu tinha a sensação que eu era o cara para os demônios. E aí, de repente, eu comecei a enfrentar, durante umas 2 semanas, eu ia dormir, eu começava a ver coisas. Eu via, sabe essas coisas que você tem aqui no seu estúdio, psicodélica, cheio de cores? Eu via muitas cores. Eu via muitas coisas. Acordado ainda. De olho aberto. De olho aberto. Sentia cheiro de enxofre. Nossa. E aí comecei a ouvir uma voz. Que a gente sente só quando vem o mandíbula aqui, né? É verdade. Quem o Paquito também, às vezes. Que trabalha aqui com a gente. O Paquito, às vezes, também. Paquito também, né? E aí, eu comecei a ouvir coisas. Você blasfemou, porque começou a vir um monte de xingamentos. Eu pensava em Deus, vinham xingamentos. Eram pensamentos intrusivos. E eles começaram a falar: se mata, se mata, se mata, não tem mais chance, você perdeu a salvação, blasfemou contra o Espírito. E falava, e eu lutava. Um dia eu subi na janela, no 10º andar eu morava, e eu falei, eu vou me matar. E naquela hora eu senti a presença de anjos atrás de mim me puxando. E a voz do Espírito de Deus disse, não faça isso. E quando eu voltei, eu me prostrei, chorei muito. Falei, Deus, eu não estou aguentando porque eu não consigo dormir. Eu ia trabalhar, aqueles pensamentos eram o dia inteiro. Eu não podia pensar em Deus, porque se eu pensasse em Deus, vinha um monte de palavrões. E aí eu falei, Deus, eu não vou aguentar mais viver desse jeito. Até quando o Senhor não vai me libertar? Um dia tocou o telefone, era o meu irmão. Ele morava em Belo Horizonte. Ele disse, Lamartine, Deus me mandou orar com você. Ele me mandou dizer que você é uma pessoa muito querida por ele, que ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Só que toma cuidado. Nunca acredite que esse poder é seu. Porque senão você não vai sucumbir, você vai sucumbir diante dos demônios. Você não vai suportar. E quando ele foi falando isso, eu fui sentindo a presença de Deus e eu fui chorando. Na época eu nem contei para ele, muitos anos depois eu contei. Depois que eu fui limpo daquilo, eu nunca mais tive nenhum pensamento, nem aquilo. Mas eu sempre passei a dizer, eu tenho autoridade sobre Satanás, mas não é no meu poder, é no poder do meu Senhor. Então, os anjos, naquela hora, eu senti claramente como se eles estivessem me puxando para trás. Porque se eu tivesse me lançado ali, eu teria feito o que ele queria, né? Então, os demônios, eles atuam de maneira poderosa. Agora,